Então, beleza, galera? O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver a parte de amplificadores de instrumentação, ok? Então, isso é uma montagem, uma configuração específica de amplificadores operacionais, onde a gente vai ter uma aplicação também específica, ok? Esse amplificador aqui, diferente dos outros que a gente vinha estudando, eles não têm necessariamente uma formulação matemática, certo? Ou ele não é baseado em uma fórmula matemática. Quando a gente estudou o diferenciador, ele era baseado numa derivada, o integrador era baseado no integral, o somador era baseado numa soma, o amplificador simples é baseado numa multiplicação, e esse amplificador de instrumentação aqui, ele vai ter como base a retirada de ruído, ok? Então, ele não é necessariamente um elemento para que a gente tenha a capacidade de executar formulação matemática. Ele vai ser um elemento onde a gente vai trazer a questão de retirada de ruído da nossa entrada, beleza? Então, esse amplificador de instrumentação aqui, ele é uma categoria, entre aspas, dos amplificadores normais, onde a gente consegue ter melhorias em relação à resposta deles, beleza? Então, vamos lá. Vai. Então, o que é um amplificador de instrumentação? Então, o amplificador de instrumentação ele é um tipo especial de amplificador, como eu já comentei com vocês, beleza? E ele vai ter um conjunto de características que também vão ser especiais, beleza? Isso, obviamente, sempre comparando em relação ao amplificador normal, ok? Qual que é a primeira característica que ele vai ter? Resistência de entrada extremamente alta. Os nossos amplificadores, eles já têm entradas altas, ou já têm impedâncias de entradas muito altas. Mas quando a gente está falando de um amplificador de instrumentação, essa característica ela sempre é elevada em relação ao amplificador normal, ok? Então, tenho essa primeira característica. Uma segunda característica é que a resistência de saída vai ser ainda menor do que a resistência do amplificador comum. Beleza? Então, vou pegar um amplificador comum, ele vai ter em torno de 30, 50, 100 ohms de impedância ou de resistência de saída. O amplificador de instrumentação, ele vai ter algo que vai gerar ali em torno de meio ohm, 1 ohm, 5 ohms. Então, ele tem essa característica de uma impedância de saída muito baixa e muito mais baixa do que os amplificadores comuns. Eu tenho também uma característica de CMRR muito alto. Essa característica é, digamos assim, a principal característica do amplificador de instrumentação. Então, quando a gente vai trabalhar com o amplificador de instrumentação, ou quando a gente necessita desse cara, normalmente é por causa do CMRR elevado. Óbvio que as outras características também são importantes, mas a característica base que vai, digamos assim, nortear a utilização de um amplificador de instrumentação sempre vai ser o CMRR, ok? Para vocês terem uma ideia, o CMRR comum está ali na faixa de 30 a 40 dB. O nosso amplificador de instrumentação, ele normalmente vai ter um CMRR superior a 100 dB, ok? 100, 110, 140 dB. Lembrando que dB é uma escala logarítmica, certo? Então, se eu sair de 40 para 100, eu não estou aumentando pouca coisa, eu estou aumentando muito a minha característica de CMRR, beleza? Então, esse é um ponto extremamente importante. O CMRR é rejeição de modo comum, exatamente, Pierre, isso mesmo. Então, é a rejeição de modo comum. Então, o CMRR, o que ele vai ser? Ele vai ser justamente a capacidade do sistema de rejeitar ruídos comuns que estejam nas duas entradas, beleza? Antes de eu passar para os outros, isso aqui, ó, CMRR, beleza? Então, o que é? O CMRR, ele nada mais é do que a característica que o amplificador tem de retirar ruído. Então, se a gente pegasse, por exemplo, esse sinal na entrada, ok?
Aqui vocês estão vendo que eu tenho um sinal, uma senoide, e dentro da senoide eu tenho outro senoide, beleza? Então, estou considerando que eu tenho um certo ruído aparecendo aqui na minha senoide, beleza? Então, eu tenho a senoide de 1K aqui, menor, e tenho essa senoide, teoricamente, portadora aqui de 60 Hz. Esse 60 Hz, ele está aparecendo nos dois, certo? Então, isso é ruído, ruído comum. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar e vai retirar esse ruído comum. Então, toda essa faixa aqui, ela é retirada do sistema. Então, meu CMRR nada mais é do que a capacidade do meu amplificador operacional de retirar ruído. Ah, Priscila, mas espera aí. O que tem a ver esse CMRR com aquele valor em dB? Eu aumentar o CMRR quer dizer o quê? Eu aumentar o meu CMRR quer dizer que eu vou conseguir retirar ruídos de mais baixa amplitude do sistema. Então, se eu tiver, por exemplo, um CMRR de 40 dB, eu vou tirar um ruído que tem aproximadamente, vamos chutar ali, 10 milivolts. Ah, e se o ruído tiver menos que 10 milivolts? O sistema não tem a capacidade de retirar. Então, o que o sistema consegue retirar é ruídos de 10 mili para cima. Isso com 40 dB. Ah, e se eu tiver um CMRR de 100 dB, o que o sistema vai conseguir fazer? Putz, o sistema ele vai conseguir retirar um ruído de 100 microvolts. Então, qualquer ruído acima de 100 microvolts, o sistema consegue tirar. Então, essa característica que o CMRR me dá. Ele tem essa capacidade de retirar os ruídos comuns. Sempre lembrem disso, tá? Ruído comum. Ou seja, tem que aparecer nas duas entradas. Ah, tem alguma coisa aparecendo numa entrada só. Não tira. Tem que ser em ambas as entradas. Tem que ser ruído comum. Ok? Então, quanto mais alto esse CMRR, mais ruído ele consegue tirar. Ou seja, ele vai conseguir retirar ruídos com amplitudes cada vez mais baixas. Então, aumentar o CMRR quer dizer que a amplitude do ruído pode ser extremamente baixa e, mesmo assim, o sistema vai conseguir retirar. Beleza? Ok aí, galera? Ok. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui para fechar as nossas características. Então, CMRR extremamente elevado. Isso é um ponto. Falei de amplificador de instrumentação, CMRR alto. Isso que importa. Ou esse que é o ponto mais importante, beleza? Eu tenho uma capacidade de ganho em malha aberta muito maior do que os amplificadores comuns também. Obviamente, vocês vão lembrar lá, putz, eu tenho um amplificador comum que pode me dar 50 mil a 200 mil de ganho em malha aberta. Esse cara aqui, ele consegue trabalhar com 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, dependendo da configuração em malha aberta. Então, um único amplificador consegue me dar ali na casa de 1 milhão de ganho, beleza? A tensão do offset é muito baixa, ou normalmente vai ser mais baixa do que de um amplificador comum também. E o drift, normalmente relacionado à temperatura, também acaba sendo extremamente baixo, beleza? Então, se a gente olhar para essa instrumentação aqui, a gente vai acabar percebendo que por essas características iniciais, ele obviamente é muito superior a um amplificador comum, certo? Obviamente que eu ainda não abri aqui formato para vocês nem nada, mas vocês já estão percebendo que ele tem vantagens, e muitas vantagens em relação ao amplificador comum. Isso, obviamente, vai fazer com que ele também seja mais caro do que um amplificador comum, ok? Para um amplificador de instrumentação, eu tenho duas possibilidades. Eu posso comprar ele pronto, então existe um CI, que é o amplificador de instrumentação, então já formatado, ou eu posso montar ele a partir de amplificadores comuns, beleza? Quando eu falo de um amplificador comum, estou falando, por exemplo, lá do LM741. Isso é um amplificador comum, amplificador base. Então, eu posso montar esse instrumentação a partir do 741, ou eu posso comprar uma instrumentação pronto, ok? Por exemplo, eu poderia comprar o INA 122.
esse INA 122 é internamente um amplificador de instrumentação, ok? Então, tem essas duas possibilidades. Ou comprar, ou montar ele, beleza? É quase um amplificador ideal. Ele se aproxima bastante, né, de um amplificador ideal, Flávio. Justamente porque todas as características dele são, digamos assim, extremamente elevadas em relação a um amplificador comum, beleza? Ali, só uma coisa que, obviamente, eu tenho que citar, né, que não está descrita como uma vantagem, que é um problema do amplificador de instrumentação, é a questão da resposta em frequência, né? Quando eu vou trabalhar com um amplificador de instrumentação, obviamente que todas as outras características vão ser quase perfeitas, mas a resposta em frequência do amplificador de instrumentação, ela é bem mais baixa do que um amplificador comum. Ela vai responder, vai perto da metade do que um amplificador comum responde. Então, se eu pegar um amplificador comum, ele pode responder lá na casa dos 2 GB, e o amplificador de instrumentação baseado nele responde na casa de 1 GB. Então, tenho essa deficiência em relação ao amplificador de instrumentação. Ele tem todas essas características aqui superiores ao normal, mas a característica de resposta em frequência sempre vai acabar sendo prejudicada. Beleza? Então, aqui, como eu já comentei com vocês, a característica mais importante para a gente sempre vai ser o CMRR. Beleza? Então, obrigatoriamente, CMRR é o mais importante. Ali, como fim comparativo, se eu pegar o 741, o CMRR dele vai estar na casa de 60 dB, instrumentação simples vai estar na casa de 100 dB. Instrumentação bom pode chegar ali a 140, 160 dB de CMRR. Ok? Aqui o que eu mostrei anteriormente para vocês em relação ao CMRR, lembrando que rejeição de modo comum, ou seja, retira ruído comum. Ah, e se eu botar 2 sinais iguais que não são ruídos, o que acontece? Ele tira também, porque sinal igual ele rejeita. Então, por isso que no meu CMRR ele é chamado de modo de rejeição comum, né? Não porque necessariamente ele vai tirar só ruído, ele pode tirar sinal, desde que você, digamos assim, faça alguma besteira no teu sistema. Beleza? Então, ok? Isso aqui é uma resposta de um CMRR, certo? Importante aqui a gente ver que, querendo ou não, o CMRR ele vai caindo conforme a frequência. Então, quanto maior a frequência que eu estou trabalhando, menor vai ser o meu CMRR. Isso eu não tinha comentado com vocês antes, quando a gente estava analisando os parâmetros iniciais do amplificador, mas isso é importante ser ressaltado aqui justamente porque para essa configuração específica, a gente como prioridade o CMRR. Então, esse CMRR ele trabalha muito bem em faixas de frequência mais baixa e conforme a frequência ela vai aumentando, o CMRR ele vai diminuindo. A capacidade de rejeição do sistema vai diminuindo. Sim, Pierre. A PR pergunta ali, tem como a resposta dar nula? Nula, na verdade, eu entendo como sendo zero, certo? Então, sim, se ele entender, digamos assim, que é tudo ruído, ou que é tudo comum, ele vai obrigatoriamente zerar a minha saída. É só a gente pensar na equação macro do sistema, que é o quê? VO é igual a AVI, ok? Então, a minha tensão de saída é igual a amplificação vezes o valor de entrada. Só que o meu sistema, ele é diferencial, ou seja, VI é V mais menos V menos. Ou seja, entrada positiva menos a entrada negativa, certo? Então, se eu pego e coloco exatamente o mesmo sinal na entrada positiva e na entrada negativa, o que vai acontecer? Sinal 1
menos sinal 1 dá 0. 0 vezes um ganho dá 0. Beleza? Então, caso aconteça de você colocar exatamente o mesmo sinal nas duas entradas, você vai ver que a tua resposta vai sair 0. Justamente porque o sistema tem como base isso. Beleza? Respondido ali. Bacana. Então, como eu estava comentando aqui com vocês, ó, é sempre importante ressaltar isso aqui, tá? O CMRR, ele cai conforme a frequência aumenta. Isso aqui é, digamos assim, uma obrigatoriedade. Todo sistema vai ter essa condição. É uma condição de todo sistema. Ah, tem como eu fazer com que isso não aconteça? Não. Isso é resposta padrão. Ah, como é que eu sei quanto que o meu CMRR vai cair na frequência? Ou você faz um experimento para tirar essa curva, então você consegue experimentalmente gerar essa curva de resposta, ou então, se você faz a compra de um componente, a fabricante ela vai gerar essa curva para você, ela vai indicar, ó, a curva de resposta do CMRR em relação à frequência é X, beleza? Então a fabricante fornece, e se a fabricante não fornecer, o que é muito difícil, você consegue experimentar essa curva daqui, beleza? Obviamente que tem outros parâmetros que acabam influenciando nessa curva, tá? A própria temperatura pode influenciar, a tensão de alimentação também pode influenciar, ter ruído na alimentação também pode influenciar o CMRR. Então, tem algumas características que influenciam essa resposta, em frequência, essa resposta do meu CMRR, beleza? Óbvio que a gente não precisa entrar em detalhe aqui, porque a gente não vai necessariamente estudar o que essas grandezas, ou como que essas grandezas, a resposta do CMRR, ok? Mas é interessante a gente saber que eu posso ter outras grandezas além da frequência que também influenciam isso, certo? São casos muito específicos onde a gente precisa realmente olhar para isso, tá, galera? Óbvio que, né, vai que vocês caem num desses casos, então é bom que vocês saibam que isso pode acabar sendo importante em algum momento, beleza? Daí aqui eu trouxe algumas características físicas de um componente em específico, que é o LH0036. Então, isso é um amplificador de instrumentação, essas são características reais dele, né? Então, a impedância da entrada trabalhando ali em 300 mega, impedância de saída trabalhando em meio ohm, então muito próximo de zero, CMRR extremamente baixo para um amplificador de instrumentação, ele está trabalhando ali na casa dos 100 dB, né? Tenho um AVF baixo, né? Lembrando que esse AVF é o ganho para offset de tensão de entrada, então o ganho que está relacionado a um offset de entrada é baixo, o offset de entrada é de meio milivolt, normalmente, e o drift relativamente elevado, onde eu tenho uma variação de 10 microvolts por grau. Então, a cada variação de temperatura, esse sistema ele pode ter um erro de 10 microvolts para cima ou para baixo. Normalmente, esse drift ele tem uma tensão mais elevada quando a temperatura sobe, uma tensão menos elevada quando essa temperatura desce. Então, a temperatura subiu 10 graus, a resposta desse cara vai ter uma diferença de 100 microvolts, beleza? Então, isso aqui é um componente real para a gente olhar. Aquilo é um 100. Um tamanho estranho. Um que tá meio estranho ali. Parece que é uma barra, mas aquilo ali era para ser um 100, sim, Matheus. Beleza? Saiu um como uma barra ali. Depois eu ajusto o slide, beleza? Mas é 100 ali sim, beleza?
Normalmente, a faixa de CMRR de uma instrumentação vai estar entre 100 e 160, beleza? Então, esse CMRR para uma instrumentação é teoricamente baixo, para aplicação geral é relativamente alto. Então, tudo depende do ponto de comparação que a gente tem. Beleza? Ok. Aqui falando um pouco das características físicas, que é um pouquinho do que eu já comentei lá com vocês, lá atrás, exemplo de drift e tudo mais. E aqui, galera, que mais interessante, seria a gente olhar uma resposta desse sinal propriamente dito. Beleza? Slide, depois vocês dão uma lida lá, mas é tudo que eu já falei. Mas vejam só, isso aqui é sinal real, tá? Isso aqui são dois sinais reais. Esse primeiro sinal aqui, em vermelho, que está mais abaixo, é um sinal todo ruidoso, que não passou por uma instrumentação. E o sinal em amarelo aqui é o mesmo sinal vermelho, porém passado pelo amplificador de instrumentação, ok? Então, esses são sinais reais. Isso aqui, na verdade, é um ECG, beleza? A gente tem as ondas do ECG aqui, então a gente consegue fazer essa análise do nosso sinal cardíaco, ok? Para quem não sabe, o ECG é eletroencefalograma. Desculpa, eletrocardiograma. O encefalograma é o EE. Então, isso aqui é um cardiograma, beleza? Onde a gente está vendo o sinal cardíaco. Percebam que o sinal em vermelho, antes de passar pela retirada de ruído, ele, obviamente, é todo ruidoso, né? Então, ele tem vários pontos de ruído pelo sistema, visivelmente, porque ele está todo ticando, né? E se a gente tentar fazer uma análise, a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior, justamente porque esse sinal em vermelho, por causa do ruído, é um pouco mais complexo de a gente conseguir achar onde estão os topos e os fundos do meu sinal, né? Então, se a gente for olhando aqui o sinal em vermelho, a gente vai ter uma certa dificuldade para encontrar o que é topo e o que é fundo, beleza? Justamente por causa dessa ruideira. A partir do momento que eu limpo o sinal, ou seja, passo ele por um sistema de retirada de ruído, que aqui no caso é a própria parte da instrumentação, vocês vejam que o sinal agora ele está bem mais liso. Já dou uma olhadinha no chat aí, galera, só um pouco. Ele está bem mais liso, então ele não tem mais todo aquele spike acontecendo ao longo de todo o sinal, né? E fica muito mais fácil de analisar onde que está um topo e onde está um fundo de sinal, beleza? Aí vocês também podem falar, Prisana, mas o sinal em vermelho está menor do que o sinal em amarelo. Sim, porque o amplificador de instrumentação ele pode dar ganho caso eu queira, beleza? Então aqui, o que está acontecendo? Ele está passando pela instrumentação, está retirando o ruído e além disso ele está dando um pequeno potencial de ganho ali para que a gente consiga analisar de uma forma melhor o sinal. Vamos ver o chat. Espera lá. Sinal de baixo, o cara está infartando. Na verdade, não. Sinal com Parkinson. Quase. Parkinson. Nossa. Só a galera falando asneira no chat. Eu achando que tinha alguma coisa importante. Nada importante, nem li o chat, já li. Nego rindo de Parkinson. É foda mesmo, cara. Mas tudo bem. Eu acho que vem uma pesada ali, então não vou. Só a galera dando uma zoada no chat, eu achei que era coisa séria. Porra, fui ler lá. Beleza? Então, o sinal de baixo ali é um sinal cardíaco normal, beleza, galera? Porém, ruidoso. E o sinal de cima é o sinal cardíaco não ruidoso, beleza? Aí vem um ponto, digamos assim, bem interessante para a gente depois analisar, que é o quê? A parte de equipamentos, né? Querendo ou não, tem vários tipos de equipamentos que a gente pode montar ou pode trabalhar. Uma área que é muito interessante para a instrumentação é a área médica ou a área de saúde. Por quê? Muitos dos equipamentos, eles fazem a leitura de sinais vitais. No caso,
sinais vitais de seres humanos ou de outros animais do nosso reino. É normalmente ser humano, né? No caso, quando a gente vai fazer leitura de sinais vitais, a gente tem algumas características. Primeiro, né, que a gente vai sempre fazer a leitura desses sinais direto da pele de alguém. Então, não sei quem já fez um exame de cardiograma, eles colocam os eletrodos no teu corpo, né, e você faz normalmente uma esteira, faz algum tipo de exercício para acelerar o teu coração, acelerar o teu ritmo cardíaco e gerar análise. Mas no caso, o que eles fazem? Eles colocam eletrodos no teu corpo. Então, teu coração que fica aqui, ele gera um sinal, primeiro, iônico, muito baixo, né, que tem que ser ramificado para todo o seu corpo. Então, no fim das contas, o que a gente tem pegando do corpo nas extremidades é parte do nosso sinal cardíaco. Ou seja, o sinal cardíaco já é extremamente baixo e a gente está pegando nas extremidades. Esse sinal ele vai se perdendo, digamos assim, porque ele está passando por neurônio, tem que passar por músculo, por gordura, por tecido adiposo. Então, o sinal ele vai sendo perdido ao longo do processo. Porque gordura é resistência. Então, né, obviamente que eu tenho esse tipo de complicação. Aí eu tenho que colocar um eletrodo. O meu eletrodo, ele é um tipo de sensor, porque ele vai transformar a corrente iônica que a gente tem correndo dentro da gente, digamos assim, para uma corrente propriamente dita elétrica. E essa corrente, ela tem uma amplitude extremamente baixa. Então a gente tem que fazer todo um processo para gerar a diferenciação do que é ruído, do que é sinal. Então, quando eu estou falando de um sinal cardíaco, pegando nas extremidades do corpo, normalmente eu estou falando de um sinal que vai ter uma amplitude de milivolt quando for alto, 1, 2 milivolts quando for alto. Esse cara ele pode estar trabalhando na casa de 500 microvolts. Então é muito difícil você diferenciar o que é sinal do que é ruído. Principalmente porque você vai colocar fio, você vai inserir os eletrodos na pessoa com fiação. A própria fiação tem característica de impedância e indutância parasita. Ou seja, isso vai fazer com que aquele sinal que já é extremamente baixo possa ter ainda mais perda até chegar no teu circuito de aquisição ou que essas interferências, essas impedâncias, indutâncias parasitas possam gerar mais interferência. Aí, além disso, a gente tem todo o sinal elétrico da sala ou de outros componentes ou de outros sistemas que vão estar interferindo naquilo ali. Por ser um sinal muito baixo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar por todo um processo de instrumentação para conseguir qualificar esse sinal e analisar. Então, um ECG simples eu faço com amplificador operacional. Eu posso fazer ele totalmente analógico, onde eu vou fazer um primeiro estágio de amplificação com instrumentação, que é isso que a gente está analisando hoje, para fazer toda uma retirada de ruído comum, passar pelos filtros, para que eu consiga separar todos os sinais. Então, meu sinal cardíaco, ele vai ter uma frequência diferente do meu sinal muscular, que vai ser diferente do meu sinal cerebral e tudo mais. Então, tem que passar por todo um conjunto de filtros, porque se eu só amplificar, você só vai ver um monte de risco na tela, não vai ver nada. Então, você tem que, além de amplificar e tirar o ruído, passar pelas filtragens corretas para conseguir analisar o sinal. Eu dei um devaneio aqui e eu não li o chat. Coloca ele todo no meu corpo. Meu Deus. Tá. Balança de bioimpedância. Sim, Matheus, exatamente. Balança de bioimpedância também utiliza isso, esse tipo de análise, né? Sim, pior que, por incrível que pareça, André, tipo, pela zoeira, gordura é um tipo de resistência, né? Quanto mais gordura a pessoa tem no corpo, mais difícil é de você pegar os sinais vitais dessa pessoa, justamente porque o sinal vital ele acaba chegando com menos amplitude nas extremidades. Então, no fim das contas, o mais comum para, por exemplo, um ECG simples é a gente usar
os braços, né, usar aqui os pulsos e a perna. Então, se a gente pegar esses pontos, a gente tem muita gordura do coração, até que, óbvio, tem muitas outras coisas, né? Mas quanto mais gordura, mais resistência eu acabo tendo realmente, né? Então, uma pessoa mais gordinha tem mais, acaba tendo mais resistência e uma imunidade maior à eletricidade. Posso ler um ECG no osciloscópio? Pode, Flávio. Pode sim. Na verdade, o nosso trabalho de instrumentação 2 vai ser fazer um ECG. Né? Então, a gente vai montar a gente não, eu já montei alguns. Né? Vocês vão montar o ECG de vocês e vão ler no osciloscópio. Beleza? Então, sim, dá para fazer isso. Porque, no fim das contas, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar montando um circuito totalmente analógico, onde as entradas vão ser os sinais cardíacos, os sinais vitais, e a gente vai ter uma saída no amplificador. Então, a gente coloca lá a ponteira do osciloscópio na saída do nosso circuito e a gente consegue analisar esse sinal. Beleza? Beleza, Matheus. Depois eu dou uma olhada lá. Não, Pierre, não leva choque não, cara. Não sei que você faça alguma coisa errada. Não, mentira, não leva, porque a gente não vai fazer alimentação do sistema com AC, né? A gente vai alimentar com a fonte. A fonte ela vai alimentar com 12 volts DC e daí você não vai tomar choque, né? Então, se você conseguir tomar choque assim, tem algo muito errado. Cara, eu acho que o projeto DCG é bem bacana. Cara. Depois eu vejo se eu acho videozinho da galera do ano passado, alguma coisa assim, mostro para vocês ou mando no grupo lá depois. Mas é bem legal, cara, o SG. É bem interessante fazer. Óbvio que dá um trampo, né? Porque vocês vão ter que montar hardware. Depois eu mostro para vocês, mas é bacana. O SG é bem interessante. Diga lá, Pierre. Ou isso é para a frase anterior? Ah, tá. Acho que é para a anterior. Então, beleza. Então, massa. Depois eu mostro um videozinho do ECG para vocês, ok? Então, beleza, bacana, bora lá. Então, isso aqui guardem na memória que vocês vão usar lá no próximo semestre fazendo o ECG. Beleza? Então, aqui um sinal cardíaco só para exemplificar essa questão da retirada de ruído. Acho que está bem visível aqui a retirada, né, galera? Sinal vermelho extremamente ruidoso, um sinal amarelo aqui praticamente sem ruído. Né? Então, essa é a capacidade, digamos assim, do nosso amplificador de instrumentação fazer essa retirada de ruídos. Ah, Prisana, mas não podia ter usado um amplificador normal? Não, provavelmente não ia sair tão liso como saiu aqui, usando uma instrumentação. Beleza? Daí aqui chegamos, então, no nosso maravilhoso circuito de um amplificador de instrumentação, beleza? Então, isso aqui, esse circuito que eu estou apresentando para vocês na tela agora, ele é o circuito de um amplificador de instrumentação, beleza? Então, um amplificador de instrumentação, ele é, na verdade, composto por 3 amplificadores operacionais, beleza? Então, quando a gente está fazendo essa configuração de uma instrumentação, na verdade, a gente está montando um circuito com 3 circuitos já conhecidos, beleza? Então, se a gente olhar aqui, o que a gente vai ver? A gente tem um primeiro circuito aqui em cima, uma primeira parte do circuito aqui em cima, beleza? Onde eu tenho esse amp-op, tenho essa resistência RF e tenho essa resistência RG. Então, se a gente olhasse só para essa parte de cima aqui, ó, beleza? Sinal entrando na positiva, tenho a minha saída ligada no resistor e fazendo uma realimentação para a negativa, e essa negativa aqui ela está ligada, teoricamente, em algum lugar.
Vamos supor que isso aqui fosse o RG e o RG estivesse ligado no terra. Esse circuito aqui seria conhecido pela gente? Sim, seria. Isso aqui seria um amplificador não inversor. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando a configuração não inversora e está acoplando ela aqui a outras configurações, beleza? Essa parte de cima aqui, o que ela é? Ela nada mais é do que um circuito amplificador não inversor. Então, tem o meu sinal V1 entrando aqui na positiva, vou ter uma saída VS1 aqui, ou VO1 sendo indicada, faço a realimentação disso aqui para a entrada negativa, isso aqui também vai balancear junto com esse outro cara de baixo aqui. E se a gente olhar, também é um amplificador não inversor. Sinal V2 entrando na positiva, tenho esse meu VO2 aqui saindo, ele vem para um RF, realimentação pela negativa, e vai para esse RG aqui. A diferença é que, em vez de a gente estar ligando esses dois amplificadores em série, a gente está ligando eles em paralelo, beleza? A gente está pegando dois pontos de sinal, interligando nesses dois amplificadores, ok? E a gente está ligando a nossa referência, entre aspas, aqui pelo RG. Então, as duas referências de sinal, elas estão interligadas juntas por esse RG aqui. Então, vai ser essa relação aqui, já citando isso, vai ser essa relação RFs, RG, que vão controlar o meu ganho, beleza? Esse RG aqui, ele está aparecendo como um potenciômetro justamente para a gente conseguir fazer essa característica de ajuste, beleza? Então, tem que estar bem balanceado esse cara aqui, por quê? Eu estou pegando essa minha saída VO1 e gerando um tipo de realimentação, tanto no primeiro amplificador quanto no segundo de baixo aqui. O VO2 a mesma coisa. Ela está gerando uma realimentação aqui no amplificador de baixo, também no amplificador de cima. Essa realimentação, ela é uma realimentação balanceada dupla. Ela não é uma realimentação simples. Eu não estou pegando a saída e só jogando na entrada do meu próprio estágio. Estou pegando essa saída, jogando no meu próprio estágio, também jogando parte para um outro estágio. Então, estou fazendo uma realimentação balanceada, porque ambos os estágios estão gerando realimentação dupla, beleza? Então, eu posso definir desta forma aqui. Vamos ver o chat. Um PIOP diferencial. Não? Sim. Você diz o instrumentação, né, Pierre? O amplificador de instrumentação, ele é diferencial, exatamente. Ele tem duas entradas utilizáveis, digamos assim. Na verdade, são dois não inversores. Vocês estão falando desses caras aqui, né? Esse de cima e esse de baixo. Esses dois caras aqui são não inversores. Beleza? Então, ambos são não inversores. E esse carinha aqui, esse terceiro elemento, essa segunda parte do meu sistema, ele é um subtrator. Ok? Então, na verdade, um amplificador de instrumentação ele é composto por dois circuitos não inversores e um subtrator. Ok? Então, é isso que a gente tem aqui no nosso instrumentação. Beleza? Então, esse primeiro estágio aqui, que seria esse estágio paralelo, são dois amplificadores não inversores, e esse segundo estágio aqui ele é um subtrator. Beleza? Então, se vocês olharem lá na aula de somador e subtrator, vocês vão ver que esse carinha aqui, esse segundo estágio, ele é um subtrator. Beleza? Então, na verdade, o que essa instrumentação está fazendo? Ele está pegando dois sinais, está gerando uma amplificação igual nesses dois sinais, e depois está subtraindo eles. Ou seja, por isso que ele tem essa característica de ter um CMRR mais elevado. Porque, na verdade, eu estou cascateando
esse conjunto de amplificadores operacionais. Então, eu passo por um primeiro conjunto de CMRR e depois passo por um segundo conjunto de CMRR, em esses dois estágios que eu estou chamando ali, beleza? E também, por fazer essa característica de subtração, já tendo passado por um estágio anterior com o CMRR, isso vai fazer com que, caso esses dois caras que entraram sejam iguais, a subtração entre eles, como ela é uma subtração igualitária, se eles forem iguais, eu vou ter obrigatoriamente zero, beleza? Então, vamos supor que o V1 seja 1 volt, V2 é 1 volt. Se eu amplificar, a amplificação vai ser igual para os dois. Beleza. Então, se tinha ruído, eu já tirei uma parte desse ruído. Quando chegar aqui nas entradas do subtrator, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o V1, que é 1 volt amplificado, menos o V2, que é 1 volt amplificado. Esses caras são exatamente iguais. A minha saída vai ser zero. Beleza? Então, tem essa característica de tirar esses sinais ou conseguir retirar melhor esses ruídos justamente por causa da estrutura. E primeiro amplificar, passar pelo estágio, ter um CMRR e depois passar pelo subtrator. Ele está passando por um outro estágio que faz com que eu tenha um novo CMRR já fazendo a parte de subtração. Beleza? Sim, Jonathan, são dois sinais diferentes de entrada normalmente. Até porque, se você colocar o mesmo sinal aqui, qual que é a ideia? A ideia é que esse cara aqui, ele seja zerado na saída, ok? Então, isso aqui você pode, digamos assim, encapsular para isso aqui, ok? Então, amplificador normal, certo? VO é igual a VI vezes A. Se o teu VI for igual nas duas entradas, lembrando que VI é V mais menos V menos, se os dois sinais forem iguais, VI mais e V menos são iguais, um menos o outro é zero, zero vezes um ganho é zero, beleza? Então, isso aqui vai seguir a regra comum dos amplificadores, beleza? Então, não tem essa característica, desculpa, ele tem essa característica de que ele é diferencial. Ele precisa que as duas entradas sejam diferentes para funcionar corretamente, beleza? Sim, Flavião, ali os de trás eles são espelhados. Esses caras aqui do primeiro estágio que eu estou chamando, né? Eles são espelhados, né? Eles não estão iguais, né? Estão um invertido do outro, um espelhado do outro. Jonathan, então, respondido ali, Jonathan, beleza, bacana. Então, isso aqui é o nosso amplificador de instrumentação. Por isso que eu comentei com vocês que a gente pode tanto montá-lo, como a gente pode comprar pronto. Comprar pronto é o quê? A gente comprar um encapsulamento onde eu já tenho tudo isso aqui internalizado, certo? Óbvio que seria o melhor caso, né? Eu comprar ele pronto já. Ou eu posso fazer a montagem, beleza? Fazendo a montagem, obviamente, eu vou poder montar ele com essa característica aqui, mas lembrando que eu vou estar utilizando componentes físicos que têm erros e podem gerar algum tipo de problema, beleza? Então, obviamente, eu tenho que tomar um certo cuidado quando eu vou montar esse cara. Aqui alguns pontos importantes para gente analisar quando a gente for montar esse cara aqui, ou se a gente for montar esse cara. Primeiro, vocês estão vendo que eu tenho dois RFs, né? Os dois resistores de alimentação. Vocês podem olhar para a minha cara e falar, putz, prezado, é RF1 e RF2. Não. São RF. Por quê? Eles, por padrão, têm que ser iguais. Beleza? Então, esse RF aqui, ele tem que ser igual a esse RF. Isso é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque eu tenho que dar a mesma amplificação para os dois. Beleza? Então, tanto no estágio de cima como no de baixo, eu tenho que dar o mesmo ganho. Então, para eu conseguir dar o mesmo ganho, tendo o RG fixo para ambos, o RF também tem que ser igual. Beleza? Tem que ser igual, os dois podem ser o mesmo. Não, tem que ser dois resistores iguais. Não, eu não posso usar o mesmo resistor
para os dois. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Matheus, mas seria usar um resistor só para fazer os dois RFs. Isso, se for essa a sua pergunta, você não pode fazer isso. Tem que ser dois resistores diferentes, porém com o mesmo valor. Beleza? Show de bola. Na verdade, eles têm que ser iguais, André, porque senão, na hora de você fazer a subtração, você ia fazer a subtração de algo ponderado. Então, pense assim, você está entrando com um valor x e um valor y, beleza? Se você multiplicar o x por 4 e o y por 2, não necessariamente você vai conseguir analisar eles da mesma forma, porque você deu ponderações diferentes, beleza? Então, a ideia é que você vai entrar com o sinal x, vai amplificar por 2, e o teu sinal y você tem que amplificar por 2 também. Porque caso eles sejam iguais, na subtração eles têm que sumir. Entendeu? Ok? Então, essa é a ideia. Na verdade, essa parte do subtrator eu realmente não posso ponderar. Mas eu poderia, digamos assim, fazer uma ponderação anterior a ele. E é isso que a gente não quer realmente. A gente não quer gerar nenhuma ponderação. A gente quer que os dois sinais eles sejam amplificados exatamente da mesma forma. Beleza? Acho que eu respondi. Ficou alguma pergunta para trás ali, galera? Eu não respondi. Se ficou, por favor, me copiem de novo que eu perdi. Não? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui. Então, olha lá. Os RFs têm que ser iguais, beleza? Não o mesmo resistor, mas sim dois resistores iguais. E eu vou ter esse RG aqui, beleza? Esse RG vai ser o resistor que vai ajustar o meu ganho. Então, normalmente, ele vai ser um potenciômetro, para que eu consiga fazer um ajuste de ganho no meu sistema. Então, eu tenho uma relação de ganho que vai referenciar os dois RFs pelo RG. Beleza? Então, meu ganho vai estar relacionado a esses dois RF vezes o RG. RFs tem que ser iguais. E RG normalmente é um pote. Aqui, no estágio posterior, nesse segundo estágio, digamos assim, vocês estão vendo que todos os resistores estão sendo chamados de R, ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos eles têm que ter a mesma resistência. Não vão ser resistores iguais. Eles têm que ser 4 resistores, porém com a mesma resistência. Para que isso? Para que esse subtrator aqui funcione sem ponderação. Beleza? Então, a partir do momento que esses 4 resistores são iguais, o meu subtrator ele vai funcionar sem ponderação e sem ganho. Ok? Então, eu não tenho ganho no meu sistema de subtração num amplificador de instrumentação. Ele é todo dado na entrada e aqui na parte de subtração eu não tenho ganho. Então, o ganho aqui vai ser sempre igual a 1 e todos os R's iguais. Para quê? Ganho 1 e não ter ponderação. Óbvio, vocês podem olhar para mim e perguntar, pô, beleza, prezado, mas por que esse R aqui embaixo é um resistor? Aí eu levanto um ponto para vocês. Vocês vão lá na loja comprar 4 resistores. Vocês pedem 4 resistores de 1K. Vocês vão lá e vão fazer a medição dos 4 resistores. Eles têm todos 1K? Não, não tem. Então você próprio sabe que o teu sistema pode vir a ter um erro. Então o que você faz? Você usa esse cara aqui também como um potenciômetro para que você possa gerar algum tipo de equilíbrio. Então, caso essa parte de cima esteja desequilibrada em relação ao conjunto RR, você pode equilibrar ela aqui embaixo, nesse conjunto RR, beleza? Então, esse potenciômetro aqui embaixo serve para gerar algum tipo de ajuste, beleza? Isso é um outro ponto importante. Beleza, prezada, bacana, se a gente montar isso, a gente monta do jeito que a gente quiser, legal. Poxa, mas e se eu comprar esse cara pronto? O que vai acontecer? Vai normalmente acontecer que eu vou ter pinos para fazer a interligação do RG, eu vou ter um pino para fazer a interligação desse R externalizado aqui. Então, consigo gerar esse tipo de ajuste, beleza? Depois eu mostro um diagrama esquemático
de uma instrumentação para vocês, mas vocês vão ver que eu vou ter 2 pinos para o RG e vou ter um pininho ali do R que eu posso gerar algum tipo de ajuste. Então, se o meu IE, meu instrumentação de fábrica vier com algum tipo de descalibração, eu consigo manualmente, com o acréscimo desses potenciômetros, gerar os ajustes. Beleza? Chatzão, vamos lá. Todos têm o mesmo valor, isso. É fácil fazer esses ajustes? Sim, PR. Na verdade, como que a gente faz esses ajustes? Por padrão, o que a gente vai fazer é colocar o mesmo sinal nas duas entradas. O que tem que sair? Tem que sair 0. Se não estiver saindo 0, o que você sabe? Você sabe que tem algum problema, então você vai colocar o potenciômetro ali e vai ficar mexendo no potenciômetro até que a tua saída esteja zerada. Beleza? O ajuste ele é relativamente simples. Coloca o mesmo sinal nas duas entradas e vai mexendo o potenciômetro até a saída realmente zerar. Beleza? Sim, Tomás. Na verdade, não só por isso, mas por causa de toda a estrutura interna dele, né? O Ampliop, ele tem, sim, essas respostas capacitivas internalizadas, né? Se a gente lembrar lá da primeira aula, acho que eu mostrei a estrutura interna de um amplificador, a gente tem lá não só os transistores, mas tem alguns elementos resistivos e capacitivos, né? É óbvio que a filtragem das frequências, ela acontece tanto por esses elementos como pela própria resposta do amplificador, né? Por causa do espelho de correntes, aonde se eu tiver exatamente o mesmo sinal de entrada nos dois espelhos, vai acontecer que eles vão automaticamente se zerar, né? Então, não só por causa de uma possível capacitância interna, obviamente que isso ajuda, mas pela própria estrutura do Ampliop de trabalhar com o sinal diferencial. Ou seja, se eu tenho o mesmo sinal entrando nos dois pontos, ele vai fazer as mesmas amplificações, as mesmas respostas e vai gerar uma diferença entre eles. Então, se eu tenho exatamente a mesma coisa nos dois pontos, ele gera essa diferença de duas coisas iguais, a resposta sempre vai ser 0. Beleza? Não sei se você entendeu tranquilo, Thomas? Então, óbvio, tem a ver com uma possível capacitância interna, mas não necessariamente só por isso. Beleza? Isso, ele se anula na própria diferenciação. Ok? Essa é a ideia principal. Eu fazer essa diferenciação para eliminar um possível ruído. Beleza? Por isso que, quando a gente está falando do CMRR, a gente não fala de rejeição de ruído, mas sim de rejeição de modo comum. Porque qualquer sinal comum é rejeitado. Entende? Então, a partir do momento que eu coloque dois sinais iguais, ele vai rejeitar eles. Por isso que, quando o PR perguntou de fazer o ajuste, eu respondi que coloca os dois sinais iguais nas entradas e espera dar 0. Porque, independente do que entrar, se for igual, tem que zerar. Beleza? Então, bacana. Então, onde é que eu estava? Falando do R aqui, né? Então, esse R aqui, embaixo, como um potenciômetro, ele é um elemento justamente para ajudar a fazer o ajuste ou algum possível ajuste que possa vir a existir dentro do meu sistema. Beleza? Então, aqui tem a questão de análise, beleza? Depois vocês podem dar uma olhada. Aqui, na verdade, eu não vou fazer parte a parte com vocês, porque essa análise, ela é basicamente a análise do amplificador não inversor, ou dos dois amplificadores não inversores, e essas amplificações subtraídas. A gente já fez isso, beleza? A gente já fez a análise do não inversor e já fez a análise do subtrator. Então, a gente só está juntando essas análises aqui, ok? Então, depois de juntadas essas análises, aqui a gente chega num ponto importante, que é o quê? O nosso ganho
aqui dentro do sistema, ele é definido como sendo 1 mais 2RF sobre RG. Beleza? Então, o ganho aqui de um amplificador de instrumentação, ele tem como base o ganho de um amplificador não inversor. 1 mais RF sobre RD. Beleza? Porém, como a gente está trabalhando aqui com dois amplificadores não inversores, com 2 RFs, a fórmula em relação a ele vai ficar sendo 2RF sobre esse RG aqui. Beleza? Então é a mesma estrutura, só que em vez de a gente usar um único resistor de realimentação, a gente está usando 2 resistores de realimentação. Então o ganho vai estar relacionado a isso. Beleza? Então aqui no caso, uma estrutura geral, o que a gente tem? VO é igual a VI, onde o A é 1 mais 2RF sobre RG, e o meu VI é V2 menos V1. Só lembrando que o V2 é o de baixo e o V1 aqui é o de cima, beleza? Isso justamente por causa da subtratora aqui, ok? Então esse V2 está teoricamente entrando na positiva da subtratora e o V1 está entrando na negativa da subtratora. Então é o sinal V2 menos o V1 para essa nossa análise. Beleza? Então não tem nada demais nessa análise, a gente só estaria analisando os dois amplificadores não inversores e jogando numa equação de subtração, a gente sai com isso daqui. Beleza? Então VO, AVI. O nosso A, 1 mais 2RF sobre RG. Beleza? E daí aqui, para vocês, seria o exemplo de um amplificador de instrumentação. Beleza? Isso interno, né? Então, se eu pego esse cara aqui, ele é o INA 128 e 129. Então, o INA 128, o que ele é? Ele é esse nosso amplificador de instrumentação, normal, onde o nosso RF, ele vale 25K. Então, o ganho dele seria 2 vezes 25K, ou seja, 50K sobre RG. E o RG, ele é aquele pino 1, é aquele pino 8 do sistema. Então, olha só, pino 1 e pino 8 estão aqui para serem o nosso RG. Beleza? Então, isso aqui é externo ao sistema. Então, vamos voltar aqui, ó. Esse RG aqui, beleza? Caso eu compre um amplificador INA ou qualquer amplificador de instrumentação, o RG ele vai ser colocado externo ao amp-op, justamente para eu conseguir fazer esse controle de ganho, beleza? Ah, e esse cara aqui, prezado, que você falou que era um potenciômetro, aqui como é que a gente faz isso? Vejam que todos os R's são iguais, nesse caso valendo 40K, e caso eu queira, eu posso no pino 5 aqui, colocar um potenciômetro. Eu coloco esse potenciômetro por terra, então consigo fazer um ajuste. Então, no caso, o que eu estaria fazendo? Eu teria já um resistor e colocaria mais um potenciômetro, beleza? Então, eu consigo fazer essa questão de ajuste caso seja necessário. Esse ajuste acontece aqui pelo pino 5, beleza? Então, ele tem uma estrutura bem padrão em relação ao amp-op normal. Pino 2, entrada negativa, pino 3, entrada positiva, pino 4, alimentação negativa, pino 7, alimentação positiva, e o pino 6 tem aqui a saída, beleza? No amplificador normal, o que normalmente acontecia? Pino 1 e pino 5 serviam para ajuste de offset e o pino 8 era não conectado. Aqui, esses 3 pinos estão sendo usados como pinos para ajustes. Então, 1 e 8 são o ajuste de ganho e o pino 5 aqui, que é a referência, é o ajuste ou possível ajuste que a gente gera aqui no subtrator. Beleza? Então, isso aqui seria um exemplo de um amplificador de instrumentação pronto, ou seja, comercial.
Beleza? A diferença do INA 128 para o 129 seriam as resistências internas e a questão do CMRR deles. Beleza? E tem algumas questõezinhas também de impedância, resposta em frequência, mas eles são praticamente iguais. Então, caso a gente não queira montar um amplificador de instrumentação, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar esses amplificadores prontos, beleza? Esses dois caras, o INA 128 e o INA 129, eles são fornecidos pela Texas. Nesse momento, vocês podem olhar para minha cara e falar, pô, Prisiano, todas as paradas que você fala é da Texas. Mais ou menos. Texas é uma boa fabricante, né? O chat. Patrocínio, fanboy da Texas. Nada, cara. Pior que não. Um dia eu conto uma história para vocês. Mas não hoje. Outro momento. Não, depois. Depois. Depois que eu terminar de gravar, eu conto. Show. Beleza? Então, esses dois exemplos aqui são amplificadores de instrumentação, ok? Aonde a gente pode fazer aquisição deles prontos. Pode montar, sem problema nenhum, mas pode comprar pronto, beleza? Obviamente, galera, né? Casos e casos, né? Vocês podem perguntar para mim, o que vale mais a pena, montar ou comprar pronto? Para a maioria das aplicações, eu vou falar compra pronto, né? Porque você comprar a parada pronta, muito provavelmente seja melhor e mais rápido do que você fazer. Você pode querer otimizar a questão de custo e tudo mais, mas dificilmente você vai conseguir otimizar muito o custo de 3 amplificadores, mais um monte de resistor, em relação a um INA pronto, né? Então, na maioria dos casos, vai valer muito mais a pena comprar pronto, beleza? Óbvio, questão de praticidade, questão de montagem, questão de facilidade, questão de tempo. Então, normalmente o ideal é comprar esse cara pronto. Óbvio que, né, não adianta nada comprar pronto e não saber como é que funciona e para quem serve. Não estou falando isso, né? Eu estou falando que para aplicações reais, né, ou aplicações comerciais, normalmente em 97,13% dos casos a gente vai comprar, porque vai valer muito mais a pena comprar do que fazer a montagem do instrumentação. Beleza? Não fazendo nada importante. Sacanagem. E mais barato, realmente, cara. Normalmente vai sair mais barato. Óbvio, você vai pegar um INA, vai sair, sei lá, não sei quanto tá um INA hoje. Está que tá uns 15 pila. Vai comprar um 741, você vai pagar R$ 4 em cada um, mais os resistor, mais os potes, mais a tua montagem, então não vale a pena. Para a maioria dos casos não vale a pena. Mais interessante, obviamente, para aprender, entender como é que funciona, em caso de falta de recurso total, né? Mas o problema do INA, um problema sério do INA, ou de qualquer amplificador de instrumentação, só importando, né? Isso é uma desgraça. Só importa. 28 conto? Não. Nossa, tá caro pra caralho. É que o dólar tá caro, né? O dólar tá quase 6 conto. R$ 28,90. Facado isso aí. Nossa, muito caro. Mas tudo bem. O que eu tava falando antes disso, André? Não sei. Mas é uma boa saber o preço. Vendo por 15. Ai, Jesus. Eu não lembro o que eu tava falando. Tá, deixa. Agora esse cara quer saber a história. Ai, Jesus. Tá, eu não lembro o que eu tava falando, mas... Ok. A maioria dos instrumentação é importada. Isso é um problema, tá, galera? Primeiro que a maioria dos ampliop é importado. A maioria não. Tudo é importado, né?
Só que fazer a importação de ampliop comum é normal. Fazer a importação de instrumentação é relativamente complicado. Então, dificilmente vocês vão nas lojas lá do centro e vai encontrar esses caras. Beleza? Então, é muito difícil você ir no centro e encontrar uma instrumentação. Você tem que comprar no Mercado Livre, tem que comprar, importar, tudo. Então, isso que é a parte chata, né? Para você conseguir utilizar esse equipamento, você tem uma complexidade muito alta, né? Mas, normalmente, na maioria dos casos, vai valer muito mais a pena trazer eles, beleza? Dá pra fazer bomba. Cara, você consegue fazer com muita coisa. Não só com esse, óbvio que dá, mas, né? Não, esse aqui você não acha lá. Não acha, André. Não acha, não acha. Nunca vi ninguém achar, cara. Juro pra você. Desde sempre, cara. Nunca. 10 anos, cara. Nunca vi isso lá. Nunca. Então, nem perca tempo. Mentira, tentem. Vai que tem lá. Eu acho muito difícil. Mas, se quiserem tentar. Então, beleza. Aí aqui, só a questão de um exemplo, né, que seria um exemplo também relacionado a um ECG, beleza? Um eletrocardiograma. Até aparece aqui, né, ECG amplifier. Esse aqui seria um exemplo de um amplificador. Então, vou ligar aqui no braço direito e no braço esquerdo e a referência na perna esquerda. Aí eu posso fazer uma montagem aqui, né? Isso aqui representaria o cabeamento. Passo ali por um amplificador de instrumentação, passo pelos filtros e eu tenho o meu ECG sendo ou podendo ser analisado. Então, esse cara aqui, ele tem muito dessa característica de ser trabalhado para sinais vitais, justamente por causa do alto CMRR que ele apresenta. Se tiver na beta, vai estar esse preço mesmo. Vai estar absurdamente alto. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo de aplicação. Na verdade, já comentei bastante lá do ECG lá em cima, quando estava mostrando sinais, mas um exemplo mais clássico, mais padrão para a utilização do instrumentação é realmente análise de sinal vital. Óbvio, tem muita aplicação. Qualquer aplicação, digamos assim, que eu queira tirar ruído, né? Óbvio que quando eu falo que a minha relação sinal-ruído é extremamente baixa, né? Quando eu falo em relação sinal-ruído é amplitude do sinal e amplitude do ruído serem parecidas, né? Isso vai fazer com que a minha relação sinal-ruído seja baixa. Então, se meu sinal e o meu ruído tiverem a mesma amplitude, minha relação sinal-ruído vai ser 1. Se o meu sinal for 10 vezes maior que o meu ruído, minha relação sinal-ruído é 10. Se o ruído for o dobro do sinal, a minha relação sinal-ruído é meio, beleza? Então, quanto mais baixa a minha relação sinal-ruído, mais importante vai ser fazer a utilização de um amplificador de instrumentação. Beleza? Vou tomar água aqui, tem um monte. Meu Deus. Aqui, um outro exemplo que a gente pode usar também, que é amplificador em ponte. Beleza? Isso aqui também é bastante usado quando a gente vai trabalhar com sensor resistivo, né? Então, eu posso trabalhar com sensores resistivos usando essas pontes aqui. Então, o próprio amplificador de instrumentação pode tirar qualquer possível ruído e gerar saídas, entre aspas, digitais ou saídas relacionadas a essas questões de amplificadores em ponte. Isso aqui é comum quando a gente tem um sensor resistivo. Tem um LDR, tem algum outro tipo de sensor resistivo, onde eu monto uma ponte, o sensor desbalanceia a ponte, e daí eu consigo gerar respostas em cima desses caras. Óbvio que, né, isso também para questão de tensão baixa, né? Então, eu consigo pegar essas tensões baixas, amplificá-las bem, tirar todo o ruído possível e gerar respostas. Quero mandar isso para um controlador, para alguma coisa, poderia usar também. Pode usar sua parte analógica, não tem problema,
mas dá para mandar para um sistema digital para gerar algum tipo de controle. Beleza? Caro mesmo. Sim, André. Normalmente, eu tenho eu tenho muito dessas características de instrumentação quando eu estou falando de radiofrequência. Na verdade, qualquer sistema de frequência, ou grande parte dos sistemas de frequência, eles acabam trabalhando com isso, né? Eu tenho meio que, digamos assim, uma padronização em relação a esse tipo de estratégia de trabalhar com alta frequência. Sempre tem que passar por conjunto de filtro, no caso, conjunto de filtragem e conjunto de anti-ruído, né, que a gente chama. Então, essa parte de anti-ruído, ela normalmente acaba sendo com instrumentação. Beleza? Então, bacana. Deixa eu abrir aqui duas outras coisas para vocês. Pera lá, pera lá. Então, acho que vocês não estão vendo. Aqui. Então, olha só. Primeiro, né, agora tem a lista lá de amplificadores de instrumentação, beleza? Com os exercícios. Então, tem 3 exercícios teóricos aqui, vamos dizer, né, que vocês precisam responder descritivamente. E tem aqui 2 exercícios de cálculo, ok? Então, esses exercícios de cálculo aqui, com base lá no slide 11, que é o slide da formulação. Então, que é esse slide aqui, ó. Então, com base no slide... Opa, não da formulação, né? Ah, tá, desculpe. Com base nesse slide que vocês vão ter essa formulação. Então, vocês vão usar esta formulação aqui. Beleza? Não é nada complexo, tá, galera? Mas executem ali para não passar em branco. Beleza? Então, executem ali os exercícios. Tanto os teóricos aqui, que é em relação às descrições que eu passei para vocês, e os mais práticos aqui, que é em relação a cálculo de ganho. Beleza? E um outro que eu quero que vocês façam, na verdade até quero que vocês façam antes que os exercícios, é o laboratório, atividade de laboratório, beleza? Aqui, esse cara vocês conseguem tranquilamente simular, beleza, galera? Porque, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar uma instrumentação, beleza? Conforme tal diagrama aqui, os valores que estão aqui, e vão colocar um sinal nas 2 entradas e vão ver o que acontece. Beleza? Essa é basicamente a primeira parte aqui do exercício. Então, vocês vão alterar o RG, o sinal VI para os dois, vão ver o que acontece, vão alterar o RG com o mesmo sinal VI para os dois, vão ver o que acontece. Isso aqui, Jonathan, vai aproveitar e vai responder aquela tua primeira pergunta lá, do precisa ser diferente. Aqui você vai ver que sempre vai ser 0. Beleza? Então, primeira coisa, monta esse cara aqui, a resposta é para ser sempre zerado, independente do ganho, porque as entradas são iguais. Beleza? Óbvio que quando vocês derem um ganho absurdo aqui, pode começar a aparecer alguma coisinha lá, porque não é perfeito a parada, né? Mas tudo bem. E daí depois, aqui na segunda parte, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o mesmo circuito, só que em vez de colocar o mesmo sinal nas 2 entradas, vocês vão montar essa ponte resistiva aqui e vão colocar 2 sinais diferentes nas 2 entradas e vão ver o que acontece. Beleza? Então a ideia é vocês montarem esse amplificador de instrumentação aqui, primeiro montar o básico, entre aspas, né, com
o mesmo sinal nas duas entradas e depois montar com a ponte para que vocês tenham sinais diferentes nas duas entradas, beleza? Se vocês quiserem também, não precisa necessariamente usar a ponte, dá para usar dois sinais diferentes nas entradas, é mais fácil, né? Não precisa do equipamento em si. Vocês têm na simulação lá duas fontes diferentes, dá para colocar. Aqui, a princípio, eu acho mais interessante, né? Porque daí depois vocês podem trocar para capacitor e tudo mais, fazer defasagem, né? Ah, mas no simulador eu consigo escolher. Beleza, dá para fazer dessa forma aqui para ser o mais próximo real possível. Ok, galera? A ideia seria agora vocês pegarem um simulador qualquer que vocês achem interessante e montar essa atividade aqui. Beleza? Então, a ideia é testar agora esse amplificador de instrumentação para vocês validarem o funcionamento dele. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questionamentos, galera? Não? Então, muito obrigado. Tchau, gente.